Vamos lá, começou a aula, vai, gente. Qualquer dúvida, pergunte. Ou responda-me quando eu perguntar. O tema trabalhado, caras. Grandeza. Alguém fala aí pra mim o que é uma grandeza? Você. Eu? Obrigado, hein, Lucas. Vou falar isso pra minha esposa. Pode ser ópera, medida, giro, Oi? quilômetros. Ah, quem é? Analice? Ó, pessoal, metros, quilômetros, centímetros não é grandeza. É o quê? É unidade De medida. de medida. Não precisa copiar isso, tá? Que eu vou apagar. Dá pra ver minha letra aí, tá legal? Quem tá com o celular, coloca ele deitado assim, ó, que fica melhor, tá? Isso não é grandeza, tá, Analice? Isso é unidade de medida. A gente usa as unidades de medida para medir grandeza. Ah, beleza, professor. Então, isso daqui não, né? Tô na mesma que a sua, amor. Eita, mais gente chegando. Ei, caramba. Chegar no horário, gente. Depois tem que fazer chamada de novo. Então, vamos lá. De novo. Então, o que é grandeza? Grandeza, pessoal, é qualquer coisa que pode ser mensurada. Eita, olha que nome feio. Então, vou escrever aqui, ó, grandeza. E você escreve aí. Qualquer coisa que pode ser mensurada. Meu Deus, não sei nem o que é isso. Mensurada. Dá para entender o que é grandeza? Sim, Sim? mais ou menos. Então dá um exemplo aí, Analice, do que é grandeza. Tempo é? Ah, tempo. Tempo é. Tempo. Ufa, Ufa, graças a Deus. Tempo é. Minutos não. Minutos é a unidade de medir a grandeza, que é o tempo. Deu para entender o que é grandeza, pessoal? Então, grandeza, qualquer coisa pode ser mensurada. Essa palavra mensurada, às vezes você não tem o sentido dela. Mensurada quer dizer que eu posso medir. Desliga o microfone aí, por favor. Ok? Tranquilo? Mas este não é o tema principal. Eu só comecei, foi só a introdução para você ficar feliz. Porque o que a gente vai mexer de verdade, a gente chama de grandezas diretas e inversas. Pessoal, você já viu isso com um cara lá no sétimo. Esse cara, eu não sei se você já ouviu, né, Roberto Carlos, mas esse cara sou eu. Você já viu isso lá no sétimo. Só porque aqui no primeiro a gente faz um pouquinho mais interessante. Então nós vamos tratar de grandezas diretamente e inversamente proporcional, tá? Então você está aí com a situação 1, né? O que eu vou fazer? Fazer algumas situações para a gente tirar algumas conclusões. Então, situação 1. Em uma papelaria são cobrados 20 centavos por página copiada, como mostra o quadro. Então, vamos preencher isso daqui, ó. Se eu for lá na papelaria e imprimir uma única página, eu vou pagar quanto? 20 centavos. Ah, entendi, lógico. E se eu pedir para imprimir duas? 40 centavos. Vai preenchendo aí junto comigo, tá? Se eu comprar 3, 60 centavos. Se eu comprar não, né? Se eu pedir para imprimir. Se eu pedir para imprimir 4, 80 centavos. 5, R$ 1. Tranquilo. 6, R$ 1,20. Ok. Eu tenho duas grandezas aqui, pessoal, ou não? Tenho. Quais são? Números de página. Quando a gente fala medir, medir não é só em tamanho, tá? Eu consigo contar. Pode ser outra forma de falar a palavra medir. Contar. Mais pessoas chegando. Eu consigo contar de alguma forma. Isso é grandeza. Então, eu tenho a grandeza número de páginas e eu tenho a grandeza preço. Tá bom, beleza. Essas grandezas estão relacionadas? Não, né? Para eu saber o número, o preço que eu vou pagar, eu preciso saber quantas páginas eu vou ter que imprimir, certo? Beleza. Então elas estão relacionadas, né, professor?
Tá bom. Você concorda que daqui para cá, ó, ai meu Deus, eu não vou mais aceitar pessoas, gente. Ou chega no horário ou não chega, caramba. Eu tenho que ficar parando meu raciocínio toda hora. Então, o que que eu ia falar? Você concorda comigo que daqui para cá, ó, dobrou o número de páginas? Dobrou, não foi? Sim, Aconteceu a mesma coisa aqui embaixo? sim. Ah, embaixo também dobrou, né, professor? Aham. Ah, daqui para cá, ó. Opa, daqui para cá. Então aqui eu vou colocar dobrou. E daqui para cá fez o quê? Multiplicou. Triplicou. E embaixo aconteceu a mesma coisa? Aconteceu. Isso quer dizer o quê, pessoal? A gente chama isso de proporcionalidade. Então essas duas grandezas são proporcionais. Ah, beleza. Olha, a gente está começando a entender os nomes, né? O problema de matemática inicialmente é o nome. Então já sei o que é grandeza, qualquer coisa que eu posso medir. Ah, aqui dobrou, a outra dobrou também. Então, essa triplicou, outra triplicou também. Então, por enquanto, ela é só chamada de proporcionais. Professor, essa aqui aumentou, a de cima, e a de baixo aumentou também. Olha, quando uma grandeza aumenta e outra aumenta também, ela te dá a ideia, tá? Te dá a ideia, que a gente chama de diretamente proporcional. E como que eu descubro se essa grandeza realmente é diretamente proporcional? Porque as grandezas diretamente proporcionais, elas guardam uma coisinha. Se eu pegar a grandeza de cima e dividir pela de baixo, quanto dá 1 dividido por 0,2? Quanto? Estão vivos? Não. R$ 1 dividido em moedinhas de 20 centavos. É 4. 5, pô, 4 dá 80. Ó, beleza. Se eu pegar a segunda aqui, que é o 2, e dividir por 0,4, quanto dá isso, hein? 2 dividido por 5 também. Nossa, que legal, professor. E se eu pegar o 3 e dividir por 0,6, quanto dá? 5, né? 5, né? Então, ó, o que que você vai guardar? Que é uma conclusão que eu vou copiar aqui, que eu não vou escrever. Uma conclusão muito, 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 muito importante, pessoal. É isso aqui que é o mais importante inicialmente, ó. Conclusão. Duas grandezas vão ser chamadas de diretamente proporcionais quando a razão... Você sabe o que é a razão? Sabe ou não? A divisão entre elas? Isso, parabéns. A divisão entre elas vai dar um valor fixo, um valor constante. Ah, acho que eu entendi. E aí, como que a gente escreve isso algebricamente? Porque é isso que eu vou querer levar você. Então, ó, se y é diretamente proporcional a x, certo? Se y é diretamente proporcional a x, então quer dizer o quê? Se eu pegar, vou abaixar um pouquinho aqui, tá? Se eu pegar o y e dividir por x, isso aqui vai dar um valor fixo. E esse valor fixo aqui, ó, a gente chama de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Ah, Professor, só uma pergunta. Você vai tirar
mandar essas imagens todas depois no Não, meus amigos, você está tendo aula, né? Você tinha que estar copiando. Não, sim, eu estou copiando, só que eu copio muito lento, então talvez eu não pegue algumas partes. Opa, depois eu posso mandar. Eu tô gravando, tá? Depois, depois eu mando, eu posso mandar. Eu tô gravando, depois eu mando a gravação, não tem problema nenhum. Se fosse uma coisa mais organizada, eu colocaria lá no YouTube, mas não vou colocar não. Então, ó, pessoal, caramba, meu! Olha, dá para relacionar essas duas grandezas. Se eu pegar esse x e passar multiplicando, olha o que que eu concluo. Que uma grandeza nada mais é do que a outra vezes esta constante de proporcionalidade. Guarda isso para a vida, ó. Opa, ficou feio. Guarda isso aqui para a vida. Porque daqui uns dias isso daqui vai ser chamado de função afim. Afim não, linear, função linear. Se alguém está querendo entrar, não. Alguém está mandando mensagem. Vamos ver se é alguém que não consegue entrar. Não. Daí vai ser chamado de função linear. Então, tranquilo por enquanto? Acho que entendi. Então, se no meu enunciado falar que as grandezas são diretamente proporcionais, isso quer dizer o quê? Se eu pegar uma grandeza e dividir pela outra, isso vai dar sempre um valor fixo. E o nome desse valor fixo chama-se constante de proporcionalidade. Beleza? Vamos para frente e atrás vem gente. Como que você vai olhar isso, pessoal? Você vai sempre olhar assim, ó. Uma grandeza está aumentando? Tá. A outra está aumentando também? Tá. Então elas são diretamente proporcionais? Não. Elas te dão a ideia que elas podem ser diretamente proporcionais. Quando que elas serão? Se a razão entre elas der um valor fixo, tá? Eu sei que muitos professores falam assim, se uma grandeza aumenta, outra aumenta também, são diretamente proporcionais. Isso é mentira. Precisa ter essa divisão com valor fixo, tá? Eu não vou mentir para vocês. Vamos para a situação 2. Opa. Estão vivos ainda aí? Com certeza. Aê, isso aí, ó. Fala um oi, desliga o microfone, pô. Seja educado. Se fosse na sala, vocês estavam fritos. Aqui a gente já tinha acabado faz tempo. Ah, agora eu criei uma outra situação. Criei não, né? Eu peguei lá da apostila, tá? Ó, no quadro abaixo está representado o tempo gasto por uma moto para percorrer certa distância, variando a sua velocidade. Então, se o cara está a 30 km por hora, ele demora 2 horas. Se ele aumentou a sua velocidade, agora ele está a 60, quanto tempo você acha que ele vai demorar? 1 hora? 1 hora, é lógico. E se agora ele foi para 15, ele reduziu a velocidade, agora ele foi lento, quanto tempo ele vai demorar? 4 horas. 4 horas. E se ele foi mais lento ainda? 8. 8. Nossa, professor, olha só, essa já não é igual a de cima, né? Porque aqui dobrou, não dobrou? Aqui multiplicou por 2. E o que que aconteceu aqui embaixo? Multiplicou. Aê, cara, parabéns. Olha, aqui, cara, dividiu por 4. E aqui, multiplicou por 4. Quando uma grandeza tem este padrão, ela te dá a ideia de inversamente proporcional. Mas a gente vai falar, e como eu verifico se essas grandezas são inversamente proporcionais? Então eu pego assim, ó, vou pegar a grandeza de cima e vou multiplicar pela de baixo. Quanto dá isso? 60. Tem gente querendo entrar. Oh, meu Deus, 36 minutos atrasados, hein? 36 minutos atrasados. 36 minutos atrasado. Ah, professor, deu 60, né? E a outra também, será se dá isso? Nossa, olha, 60 vezes 1 é 60. E 15 vezes 4? Ah, 15 vezes 4
também é 60. Ah, professor, então calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Quando uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo, ela me dá a ideia que elas são chamadas de inversamente proporcionais. Mas como que eu garanto que elas são inversamente proporcionais? Quando a multiplicação entre elas der um valor fixo. Ah, agora sim, hein? Agora eu entendi. Então, como vocês não falam, eu vou fingindo que você está falando, tá? Para eu não ficar assim solitário aqui em casa. Então, olha a conclusão. Ok. Essa conclusão tá na. Eu mandei tudo isso para vocês, tá, gente? Então, olha a conclusão. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto é multiplicação. Multiplicação entre elas é constante. Então, aí eu vou escrever a mesma coisa que eu escrevi em cima. Ó. Se y é inversamente proporcional a x, então podemos escrever que y vezes x vai dar um valor fixo. E este valor fixo recebe o nome de constante de proporcionalidade. Ah, é o mesmo, constante de proporcionalidade. Ah, então posso relacionar essas duas assim, ó. Y é igual a x, a k, né? X não, desculpa. A k sobre x. Isso também vai ser chamado de função daqui a uns minutos, tá? Porque eu fiz uma aula com 2 temas. Guarda isso para quê? Guardar isso? Para a vida. Agora nós vamos para os exemplos. São quantos? 3. Pode baixar? Você já copiou, Fê? A tabela a seguir representa a relação entre automóveis e tratores produzidos em um ano. Está em 1000, tá? Então, ó, no país A foi 100 mil automóveis e 80 mil tratores. 150 mil automóveis no país B, 12 mil tratores. Ok, já deu para entender. O que a A está perguntando, pessoas? As grandezas, número de automóveis e número de tratores, são diretamente ou inversamente proporcionais. O que você tem que olhar, meu filho? Você olha assim, ó. Automóvel está aumentando, não tá? Tá. Trator está diminuindo, não tá? Tá. Se automóvel está aumentando, tratores estão diminuindo, então isso daqui tem a tendência do quê, ó? Isso daqui parece o quê, cara? Que essas grandezas são o quê? Inversamente? Inversamente. Inversamente. Ah, e aí é que a gente sofre, né? O que a gente tem que olhar? Oi, Onde os tratores tá diminuindo ali? Eu ia questionar a mesma coisa. eu ia falar que eu falei merda. É isso mesmo, Lucas. Trator está aumentando, porra. Os tratores estão aumentando de 4 em 4. Opa, cuidado. Eu pensei já na próxima, foi mal, calma aí. Ó, um tá aumentando, o outro tá aumentando também, desculpa, tá? Então, se um aumenta e o outro aumenta, isso dá a ideia do quê? Direta. Da ideia, tá, pessoal? Ó, é ideia, não é uma garantia, tá? E como que eu garanto isto? Eu pego uma grandeza e divido pela outra. Quanto dá 100 dividido por 8? Quanto? Agora ninguém. É só fazer assim, ó, não precisa de calculadora não, deixa eu te ensinar. 100 dividido por 2. Por 2. 100 dividido por 2. 50.
50 dividido por 2. 50 dividido por 2. 25 dividido por 2. 25. Dividido por 2. 12,5. 12,5. Meio. Ah, vamos ver a outra. 150 dividido por 12. 150 dividido por 12, você vai confiar em mim? Isso dá 12,5. Dos 3... Ah, vou pegar outra. Vou pegar essa daqui, ó. 350 e vou dividir por 28. 350 dividido por 28 dá 12,5, gente. Então, ó, eu tinha a ideia que isso era diretamente proporcional. Aqui eu tenho a comprovação. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Ok? Sim. Quando for desmontar tem que desmontar pra falar, você avisa, tá? Oi? Eu não entendi. Quando for desmontar para responder você avisa. Tá bom. Qual é o valor da constante de proporcionalidade? 12,5. 12,5. Lógico. Aí, se eu chamar automóveis de A, tratores de T, você concorda que eu posso escrever isso? Ó, que automóveis sobre tratores sempre vai dar 12,5. E eu tiro uma relaçãozinha que o número de automóveis é 12,5 vezes o número de trator. Então, se eu souber o número de trator, eu descubro o de automóveis. Se eu souber o de automóveis, eu descubro o de tratores. Tranquilo? Sim. Sim. Deu uma cagadinha lá falando maior, né? Um aumenta, o outro diminui, mas eu tava louco. Agora vamos. Agora eu não vou errar não, hein? Vou baixar, hein? Deixa eu ver, vai caber? Vai caber. Tirou print? Tirei. Exemplo 2. Então, o que que ele quer? Ele quer que eu fale se... Então, vou fazer aqui do lado. Ó. Vou comparar x e y. Vou comparar aqui embaixo y e z. Y e z. E depois eu vou comparar x e y. X e z, desculpa. X e z. Tá aqui, ó. Comparo x e y, comparo y e z, comparo x e z. Se elas são diretas ou inversas. Então, vem comigo. X. Agora eu não vou errar, hein, Lucas? X está aumentando, certo? X está aumentando. Y. Y está aumentando também, professor. Y está aumentando também. Então, isso aqui me dá a ideia de direta. Como que eu verifico se elas são diretas? É só eu pegar uma grandeza e dividir pela outra. Qual? A que você quiser, tá? Eu vou pegar o y, que é 7, e vou dividir pelo x. Isso dá 7. Vou pegar o y, que é 21, e vou dividir por 3. Isso dá 7. Tem alguém querendo entrar uma hora dessa. Pablo. Pablo tá meio atrasado, hein, Pablo? Só um pouquinho, só. Só um pouquinho. Então, ó. Um pouco. Então, nós já concluímos que x e y são diretas, certo? E que a constante de proporcionalidade, que é outra coisa que ele pede, é 7. Facinho? Próxima. Y e z. Y está aumentando, z está diminuindo. Então, isso me dá a ideia de inversa.
E aí, para eu provar que é inversa, o que eu vou ter que fazer? Pegar uma grandeza, multiplicar pela outra. Isso daqui dá quanto? 2.100, né? Pego a grandeza que é 21 e multiplico pela outra que é 100. Isso dá 2.100. Portanto, são inversas. E a constante de proporcionalidade, 2.100. Agora, x e z. X está aumentando, z está diminuindo. De novo, dá a ideia de inversa. Da ideia de inversa, então multiplico uma pela outra. Isso dá 300. Multiplico 3 vezes 100, também dá 300. Então, respostas aí, eu vou colocar aqui do lado. A, direta, com a constante de proporcionalidade, 7. B, inversa, com a constante de proporcionalidade, 2.100. C, inversa, com a constante de proporcionalidade, 300. Dúvidas? Muito fácil, professor. Já está acabando. Esse é o último exemplo desse primeiro conteúdo já. Sério? Sério, cara? Olha só. Olha, vem comigo, eu vou abrir uma página nova, porque essa aqui já era. Exemplo 3. Um prêmio P da loteria deve ser dividido em partes iguais, cabendo um valor X a cada um dos N ganhadores. Nossa, olha a loucura. 3 letras, hein? P de prêmio, X... Oh, meu Deus. Ah, né? Aqui também não vou ver. X, que é o valor, N, número de ganhadores. Considere que o prêmio foi 400 mil reais. Ai, como eu queria ser o ganhador. O prêmio foi 400 mil reais. Preencha a tabela e expresse a relação entre o valor e o número de pessoas que ganharam. Se uma pessoa só ganhou, quanto que ela vai levar, pessoal? 400 mil, né? Lógico. Se 2 pessoas ganharem, 200 mil. Se 3 pessoas ganharem, vai dar um valor meio feio, mas é 133,3 mil. Se 4 pessoas ganharem, 100 mil para cada. 100 mil para cada. 5. Quem é esse doido? Que foi isso, cara? Que foi isso? Para aí, por favor. 10 pessoas, 40 mil para cada. 20 pessoas, 20 mil para cada. O que ele quer que eu escreva? Ele quer que eu escreva uma relação entre o número de pessoas, o valor que cada uma ganhou e o prêmio que foi dividido. Tá bom. Tem 2 grandezas aqui, né? Essas grandezas são diretas ou inversas? Direta? Olha, a de cima está aumentando, né? E a de baixo está diminuindo. Ela tende a ser inversa. Ela tende a ser inversa. Como que eu vejo se ela é inversa? Eu pego uma grandeza, multiplico pela outra. Daqui deu 400 mil. A outra grandeza vezes a outra deu 400 mil. Ah, então quando eu multiplicar estas duas, vai dar o meu prêmio. Então eu posso escrever assim, ó. N vezes X vai dar o P, que é o prêmio.
E aí eu posso relacionar essas duas. Eu posso falar que o X, que é o quanto a pessoa vai receber, é o valor do prêmio dividido pela quantidade de pessoas. Se o prêmio é 400 mil, eu posso escrever isso que o valor que cada uma pessoa vai receber é os 400 mil dividido, apertei o errado aqui, dividido pela quantidade de pessoas que ganharam. E era isso que o exercício pedia. Tranquilinho, facinho? Sim. Foi isso. Pessoas, isso daqui os caras fizeram na primeira e na segunda aula lá no centro de mídia, tá? Só que eles fizeram uma coisinha a mais que eu já coloquei na minha lista, por isso que eu tenho que fazer também. Que é uma introdução à função. Deixa eu ver onde dá para eu copiar. Aqui dá. Deixa eu ver se tem D. Dá uma reduzida aqui no negócio. Tá dando tempo o pessoal copiar. Tem a D. Isso aqui é grande, hein? Mas tá acabando. Fica aí comigo, pelo amor de Deus. Não vai embora não, hein? É uma introduçãozinha ao estudo de função, pessoal. A coisa mais importante que você vai aprender esse ano é função. Por isso que eu chamei vocês, por isso que eu falei, tem que participar, porque isso daqui é a matéria mais importante da sua vida, eu acho. Então, aqui a gente não vai começar a introdução, uma formulação, matemática e tal, mas eu vou dar uma ideia, tá? Essas funções que nós vamos estudar aqui, elas vão estar relacionando meio com grandezas, depois não mais, tá? Então, o que é uma função? Função é a relação entre duas grandezas. Então, vamos para a situação 1 para a gente entender isso daqui. E vai ter uma questão bem parecida com essa lá na minha atividade. O valor a ser pago por uma pessoa para abastecer com combustível seu automóvel varia proporcionalmente em função da quantidade de combustível utilizado. Esse em função, pessoal, quer dizer que ele depende, né? Então, tem duas grandezas e uma é dependente da outra. Isso que a gente fala que está em função, está dependendo. Aí ele vai falar isso, ó. Isso significa dizer que o preço é uma função da quantidade de litros. Quer dizer o quê? Ó? Que o preço que eu vou pagar, ele depende da quantidade de litros que eu vou colocar. Isso não é óbvio? É lógico, né? Então, a gente chama essa dependência, a gente chama de função. Vamos imaginar que o litro da gasolina, eu adoraria que isso fosse verdade, hein? Custasse R$ 2,50. Isso é mentira, né? Denotamos por P o preço que eu vou pagar por cada litro. A quantidade de litros de gasolina em que um automóvel é abastecido pode ser representado nessa tabelinha. Então, se eu não coloquei nada, eu vou pagar quanto? Nada. Zero. Se eu coloquei 1 litro, R$ 2,50. Se eu coloquei 2 litros, R$ 5. R$ 5. Sua tela sumiu aqui. A tela sumiu? Foi problema seu aí, cara. De mais alguém sumiu? Não. Não. Quem que sumiu? O meu sumiu, só acabou de falar. Meu, Fernando. Então, eu vou sumir a de todo mundo e volto de novo, tá? Só um minuto. Beleza. Mas não vou sair não, tá? Então não começa a gritaria não. Dramático, velho. Agora você tá vendo eu acho, né? Ei, gente, tudo bom? Ai, quanto tempo? Agora, vamos ver. Agora voltou a tela. Demora um pouquinho às vezes. Demora um pouquinho. Voltou, beleza. Então, nada litro, nenhum litro, eu não pago nada. 1 litro, R$ 2,50, 2 litros, R$ 5, 3 litros, R$ 7,50. Aí, tá ganhando ponto essa pessoa. 4 litros, 10.
6 litros? 15. 15. 15. Ah, então beleza. 15. Beleza. E se eu quiser 10 litros QAB? 25. É porque é só fazer 10 vezes 2,50. Então dá os 25. Ok. Tá tranquilo, professor. Só isso que é a função? Parece aquele negócio de grandezas. Parece aqueles negócios de grandeza, né? Por enquanto é. Agora olha a C. A C e a D é que vai ficar legal. Observando a tabela, concluímos que P e L são grandezas diretamente proporcionais, né? São grandezas diretamente proporcionais. Isso quer dizer que se eu pegar o P e dividir por L, isso é constante. Ah, então determine o valor do K. Tranquilo, né, gente? P sobre L. Ele quer P sobre L. Quanto que dá P sobre L sempre? É claro que eu vou excluir esse, né? Quanto que é P sobre L? 2,5. 2,5. 5. Essa é a constante de proporcionalidade. Ah, beleza, meu. Agora vem a D. A D é a mais interessante. Eu tenho que construir um gráfico disso. Então, vou baixar e vou construir um gráfico. Gráfico assim, ó. Eixo X, fazer de preto. Eixo X e eixo Y. Planinho cartesiano. Planinho cartesiano aqui, ó. Vou fazer bem feio. Pode fazer feio aí. No eixo X, a gente vai colocar o valor do litro. No eixo Y, eu vou colocar o preço. Preço depende do litro. E aí, bem feinho aqui, a gente coloca assim, ó. 1 litro, 2. Quando tiver na sala, eu comento um pouco melhor sobre a construção de gráfico. 3, 4, 5, 6. Deve manter uma distância padrão aqui entre eles, tá, gente? Mas isso a gente não vai fazer hoje, não. Valores pagos. 2,50. Vou fazer menorzinho aqui, ó. Errei o negócio? Errei não, né? Vou alterar aqui, ó. Vou marcar assim. Aqui, 2,50. 5. 7,50. 10. 12,50 e 15. Faz esse gráfico aí rapidinho, só um rabisquinho, só para você entender. E aí, como que a gente constrói isso? Ó? Olha a tabelinha, 0, 0. Então, é aqui o 0, 0. Vocês ainda estão aí, né? Sim. Ah, porque fico em silêncio, às vezes meu Deus, ela está falando só 0, 0. O 1 vai para o 2,50, ó. Então, no 1, ele vai até o 2,50. Marca uma bolinha aqui na junção. O 2 vai lá para o 5. Vai até o 5. O 3 vai para o 7,5. 3, 7,5. 4 vai para o 10. 4 vai para o 10. O 5 não foi. Tá bom, vou pular. Mas o 6 foi para o 15. Ok, tranquilo. Aí o que que eu faço para construir esse gráfico? Eu ligo esses pontos, pessoal. Vem aqui, ó. Sai daqui e ligo os pontos. Liguei os pontos, esse é o gráfico. Bonito, né? Mais
bonito que minha cara. Sim, Ó, mas olha o uma senhor- con... o do senhor tá bonito, o meu não. Ah, depois você faz. Se fosse na lousa, É um gráfico, O meu tá tudo torto. se fosse na lousa, eu te garanto que ia ficar melhor do que aqui. olha. Ô, lógico. Aqui eu tô, Me garante. eu tô aprendendo a usar ainda essa canetinha. Olha, olha uma conclusão muito importante que você tem que guardar, pessoal. O gráfico de grandezas diretamente proporcionais. O gráfico de grandezas diretamente proporcionais, é o que? É uma reta. Uma reta que passa pela origem. Passa pela origem. O que é isso? Que ela está saindo aqui do 0,0, tá? Sempre, professor. Sempre. Sempre, tá? Isso daqui é sempre. E aí, mais para frente, a gente discute uns negocinhos chamados de coeficiente angular. Vai ter um pouquinho de trigonometria. Umas coisinhas bem bestinhas, tá? Mas pro futuro. Vamos lá? Vamos lá. Olha que fácil, hein, pessoal? Olha que fácil. O preço... Normalmente, quando eu faço isso na sala, eu falo que é meu sobrinho que vai na casa da namorada de táxi. Mas aqui eu não fiz isso. O preço P a ser cobrado em uma corrida de táxi é composta por uma quantia A, que é fixa, igual para todas as corridas, mais uma parcela que é variável. E esta parcela que é variável, ela é diretamente proporcional à quantidade de quilômetros rodados. Isso daqui que eu estou fazendo um risquinho vermelho embaixo, ó, futuramente a gente vai chamar de função afim. Futuramente deve ser semana que vem. Em certa cidade, o preço que a pessoa paga é assim, ó. Vou colocar já. O preço que eu pago é R$15 só por falar eu quero entrar no táxi, mais R$2 vezes cada quilômetro que eu andei. Aí a pergunta A fala assim: quanto será o preço a ser cobrado por uma corrida de 12 quilômetros? Se é 12 quilômetros, o preço vai ser quanto? R$15. Por favor, para que isso? R$15 mais 2 vezes 12. Porque este carinha aqui, ó, é a quantidade de quilômetros que eu andei. Então, o preço por esta corrida é 15 mais 24. O preço é de 39. Ah, pagou R$39. Ok. Tranquilo? Severa. Tranquilo. Aí a B fala o quê? Não tá entendendo nada. Oi? Todo mundo tá falando assim, não tá entendendo nada. Então fale, porra. Eu não entendi, professor. O quê? Nada. Nada? Falei? Caralho, por que não falou antes? A calculadora do lado Foi é muito específico. Pss, 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 pss. Ó, pessoal, Fernando, desliga. Guilherme, desliga, por favor. Ou, por favor, fale na hora se não estiver entendendo e as outras pessoas não comentem. Quem tem que comentar aqui sou eu. Eu não tenho que estar falando porra nenhuma. Então, ó, quem foi que falou que não entendeu? Por favor, se identifique. Foi eu, Eu quem? Karen. Karen. Então tá bom. Ó. Então funciona assim, ó. Eu vou apagar tudo, tá? Funciona assim. Quando a gente... Hoje é Uber, mas antigamente era táxi, tá? Quando você entrava no táxi, aqui tem um táxi. Tá. Táxi.
Aí você tava aqui, ó. Aí você falava, para. Quando o cara parou, ele já cobrava um valor fixo. Tinha um valor fixo, que é chamado de bandeirada. Você já pegou táxi? Já. Quando você entra lá, você já olhou assim no painel que na hora que você entrou já tem um valor? Você nem andou, já tem um valor? Sim. Então, o que o cara falou aqui é R$ 15 esse valor. Por favor. Foi R$ 15. Eu só sentei no táxi, paguei R$ 15. E aí, como que ele começa a cobrar? Se eu andar 1 quilômetro, ele vai pegar os R$ 15 e vai adicionar R$ 2. Então, eu vou pagar para ele 17. Se eu andar quanto? 1 quilômetro. E se eu andar 2 quilômetros? Ele pega os 15, que é fixo, e 2 quilômetros ele vai adicionar R$ 4. Então, eu vou pagar 19. O que o exercício falou? Que o preço que eu vou pagar vai ser R$ 15, que é fixo, mais R$ 2 a cada quilômetro que eu andar. Aí o que o A pergunta? Quanto que eu vou pagar se eu andar 12 quilômetros? Então, no lugar desse carinha aqui, ó, que é o quilômetro, eu vou colocar 12. Preço que eu vou pagar é os 15, que é fixo, mais 2 vezes a quantidade de quilômetros que eu andei. E aí eu fiz essa continha. Preço que eu vou pagar é 15 mais 24, e 15 mais 24, eu vou pagar um preço de R$ 39. Menos pior? Sim, agora eu entendi. É isso aí. Ó, pessoal, fala, pelo amor de Deus. Mas também os outros aí, não fica com brincadeira, não. Porque senão as pessoas que têm dificuldade têm vergonha, né? Agora, ó, Obrigada. ele falou assim, ó. Faça um gráfico que relaciona o preço em função do X. O que é isso? É o preço dependendo de quantos quilômetros eu andei. Então, eu vou baixar isso aqui para fazer o gráfico, tá? Então, vai ser assim, ó. Essa é a B. B e última, antes da gente ter a conversinha. Que eu vou explicar já a atividade que eu vou mandar daqui 1 minuto. Eixo X, eixo Y. No eixo X tem os quilômetros. No eixo Y, no eixo Y tem o preço. Aqui tem o preço que está em reais. Lá em cima estava escrito assim, ó. Preço é 15 mais 2 vezes X. Como que eu construo esse gráfico? Eu falo assim, ó. Se o X for 0, quanto que eu pago? Nada. Não. Mentira. 15. Eu pago 15 Nossa, velho. mais Tá certo, tá certo. 2 vezes 0, que é 15. Então, esse gráfico ele já vai sair daqui, ó. Psst, desliga. Esse gráfico já sai daqui, ó. Desliga, por favor. Esse gráfico sai aqui do 15. Quem é a pessoinha que não tá com essa... É a Bia? Eu acho que você tá com o microfone ligado, Bia Corrêa. Vou desligar para você. Sei lá. Vamos voltar. E aí você continua. E se o X for 1? Quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar 15 mais 2 vezes 1. Que eu vou pagar quanto? 17. 17. Então, quando aqui é 1, eu vou subir tortinho até o 17. Faz só mais um.
Se o x for 2, eu vou pagar 15 19. mais 2 vezes 2, que é 19. É isso aí, ó. 19. Parabéns. x2, 19. Como isso aqui vai dar uma reta também, pessoal, eu só preciso de 2 pontos, tá, para fazer uma reta. Não preciso de mais de 2, não. Tá aqui o gráfico. Essas grandezas são proporcionais? Diretamente proporcionais? Não. Não são. Gráfico de grandeza diretamente proporcional é uma reta que passa aqui na origem, tá? Esse daqui a gente vai discutir mais para frente. Vai falar de tangente, de outras coisas, tá? Vai ser chamado de função afim. Copiaste aí? Sim. Sim. Então, Aham. vem comigo agora.